Há algum tempo, um jogador de futebol muito famoso, que era considerado um fenômeno dentro do campo, disse que estava ganhando muito peso porque tinha um problema na tireoide. Será então que a tireoide é capaz de fazer uma pessoa ganhar tanto peso assim? Em primeiro lugar, vamos tirar assim algumas dúvidas que as pessoas geralmente têm. É muito comum a gente ouvir assim, olha, eu tenho tireoide. É claro, todos nós temos tireoide. Assim como todos nós temos coração, como todos nós temos rins, todos nós temos pulmões. Agora, o funcionamento da tireoide é que pode estar alterado em uma pessoa ou em outra. A tireoide é uma glândula que produz hormônios. E os hormônios, por definição, são substâncias que são produzidas em um lugar e vão fazer efeito em outro lugar. Os hormônios da tireoide, em particular, eles têm uma atuação no corpo todo. Eles atuam no cérebro, nos músculos, eles atuam no coração, atuam também no fígado e também atuam no tecido adiposo, atuam também na gordura corporal. E a tireoide, para poder funcionar bem, ela depende de uma interação que acontece num circuito que envolve o cérebro, envolvem a própria tireoide e os outros órgãos. É o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide. Esse eixo, ele é muito ligado ao desenvolvimento de algumas doenças, inclusive doenças do tecido adiposo. Então, a tireoide, para poder funcionar bem, ela depende de ser estimulada ou não. Então, ela produz hormônios na dependência de um outro hormônio, que é o hormônio estimulador da tireoide, e está envolvido nesse eixo entre o cérebro e também a tireoide. Vamos fazer de conta que quando a tireoide não está funcionando bem, como é que o coração vai reagir? Então vamos fazer de conta que nós estamos analisando a interferência da tireoide sobre o coração. Quando a tireoide está funcionando um pouco a mais, o hormônio da tireoide que é produzido vai atuar no coração fazendo o quê? Fazendo com que ele aumente a frequência, fazendo com que ele, ou seja, bata mais rápido, fazendo com que os vasos se contraiam e aumentem a pressão. Então, são influências dos hormônios da tireoide em um outro local. Por isso, às vezes, as pessoas associam o ganho de peso a um funcionamento inadequado da tireoide. Como é que isso funciona? Nós acabamos de ver que a tireoide pode estimular o coração, por exemplo, pode estimular o fígado, pode estimular o cérebro, vários locais. Agora, a tireoide também, quando ela está funcionando de uma forma inadequada, ela pode deixar de estimular. E o hipotireoidismo, que é quando a tireoide deixa de produzir alguns hormônios, ele acaba fazendo com que a pessoa fique um pouco mais letárgica, com que o metabolismo dessa pessoa funcione de uma forma um pouco mais lenta. A pessoa, então, deixa de fazer muitas atividades físicas porque ela está se sentindo um pouco mais letárgica, um pouco mais molona, ela está um pouco mais relaxada. Com isso, a quantidade de alimentos que nós ingerimos, ela pode se acumular mais nos tecidos adiposos e, com isso, fazer com que nós ganhemos peso. Então, a tireoide funcionando mal vai fazer com que o nosso organismo seja um pouco mais relaxado e nós adotemos ainda mais a posição de descanso. Então, se a gente não gasta tanta energia e continua comendo a mesma coisa, é natural que nós aumentemos o peso. Porque a tireoide está doente? Não. É porque nós estamos gastando menos energia. Nós ficamos mais parados, nós tendemos a ficar mais sentados, mais deitados, a ter um sono mais excessivo. E isso faz com que aquela comida que a gente comeria antes e seria gasta em atividades cotidianas, no exercício físico ou nas nossas atividades do dia a dia, ela acabe se acumulando no tecido adiposo. Por isso é que as pessoas, às vezes, de forma equivocada,
de forma errada, acham que o funcionamento inadequado da tireoide possa estar associado a um ganho de peso, quando na verdade é o contrário. Quando nós temos um aumento de peso por um outro problema qualquer, nós começamos a ingerir muito mais carboidratos, muito mais substâncias ricas em energia e não fazemos nenhum exercício físico, não fazemos nenhuma restrição alimentar, nós vamos engordar, independente de termos a tireoide funcionando bem ou não. Quando nós engordamos, e lembre-se que eu falei lá no início, a tireoide tem interação com vários tecidos, inclusive o tecido adiposo. Quando nós engordamos, o tecido adiposo vai acabar, ele sim, interferindo no funcionamento da tireoide e não o contrário, como geralmente as pessoas pensam. E quando nós engordamos, nós tendemos a fazer outras doenças por causa da nossa obesidade. O que é que aumenta as custas da obesidade? Aumenta a glicemia, fazendo com que a pessoa tenha uma predisposição maior a desenvolver ou se tornar o diabetes, aumenta o triglicerídeo, aumenta os valores do colesterol, aumentam a pressão arterial e isso pode levar ao aparecimento de outras doenças. Como consequência, por exemplo, do aumento do colesterol e do triglicerídeo, nós podemos ter doenças ateroscleróticas. Como uma consequência da nossa obesidade, nós podemos ter diabetes, e a diabetes levando ao acontecimento de derrame, trombose e todas as outras consequências que o próprio diabetes pode provocar. Mas, repito, é uma consequência da obesidade. E dessa mesma forma, como a tireoide está profundamente ligada, interrelacionada ao sistema hipófise, hipotálamo, tireoide, isso vai fazer com que até a nossa fome aumente. Mas tudo porque, primariamente, em primeiro lugar, nós aumentamos o nosso peso. E a tireoide estava lá quietinha. Uma vez que nós aumentamos o nosso peso, nós fazemos uma retroalimentação, isso vai fazer com que a tireoide passe a funcionar de uma forma errada e daí aumenta-se ainda mais o peso. A própria Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia reconhece isso. Nós vamos colocar aqui na tela para vocês uma recomendação, um alerta dessa própria sociedade falando sobre isso, que não é a tireoide que faz aumentar o peso, mas é o aumento de peso que adoece a tireoide. Eu acho que todos nós gostaríamos, assim, de ter um bode expiatório para jogar a culpa das nossas fraquezas. Eu estou engordando muito fácil. Ninguém quer falar assim, eu estou engordando porque eu estou muito preguiçoso, porque eu deixei de fazer exercício, porque eu estou comendo demais, eu exagero no doce, eu exagero na bebida alcoólica e estou criando barriga por causa disso. É mais gostoso a gente colocar a culpa em outro problema. Não, eu estou engordando porque eu tenho um problema na tireoide. Não, eu estou engordando porque eu sou muito ansioso. Na verdade, a culpa é nossa mesmo. E quando nós aumentamos o nosso peso, nós vamos ajudar a criar outras doenças. Eu sei, não era isso que você queria ouvir, nem eu gostaria de ouvir isso. Seria muito mais interessante a gente culpar alguém pelas nossas fraquezas. Agora, essa é a verdade. Eu estou colocando para vocês, e como eu sempre digo aqui, não aquilo que a gente gostaria de ouvir, mas eu estou colocando para vocês aquilo que existe de verdade, aquilo que a ciência comprova. E aqui no nosso canal é sempre assim. Por isso, eu faço aquela lembrança novamente. Se você ainda não fez a sua inscrição aqui no nosso canal, é a hora de você fazer. Faça a sua inscrição, nós temos vários vídeos dando informações a respeito de várias doenças que às vezes você tem um entendimento errado. Nós, quando temos algum entendimento errado, acabamos replicando isso. Existe até o termo novo aí, fake news. Não vamos criar fake news, vamos disseminar sim aquilo que é verdade e que às vezes não agrada muito ao nosso interlocutor. Depois que você tiver feito a inscrição aqui no nosso canal, eu vou pedir para você também deixar
ou o seu joinha se você gostou, ou deixe o seu negativo se você não gostou. E aí, faz uso aqui também no nosso comentário. Comente, esclareça as suas dúvidas, nós temos o maior prazer em responder a todos vocês. E depois que você respondeu, participou, depois que você deixou o seu like, também compartilhe com seus amigos. E essa lenda que a tireoide faz aumentar o peso, ela também é uma lenda alimentada por um outro efeito contrário da tireoide. Às vezes, quando a tireoide está funcionando demais, quando ela produz hormônios em excesso, ela pode até fazer com que a pessoa perca peso. Isso é um reflexo também do mau funcionamento da tireoide. Agora, o que acontece é que é o aumento de peso que faz com que a tireoide funcione mal. Vamos então para aquele nosso resuminho semanal. E o resumo de hoje é esse. Não é a tireoide que fez a pessoa engordar, é o contrário. Eu engordei por um motivo ou por outro, geralmente porque a gente está meio relaxado, e isso fez com que a atividade da tireoide mudasse e ela começou a ficar doente por causa disso. A obesidade, ela por si já provoca algumas outras doenças, como é sabido de todos nós que somos inscritos aqui no canal, como por exemplo, favorece o aparecimento do diabetes, da hipertensão e pode também atrapalhar o funcionamento da tireoide. Mas não é, repito, não é a tireoide que fez você engordar e nem aumentou o seu apetite. O que acontece é que o aumento do peso interfere no funcionamento daquele eixo hipotálamo, hipófise, tireoide e faz com que você acabe sim provocando uma disfunção do funcionamento da sua glândula tireoide. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e sempre nos prestigie com a sua audiência, porque na próxima semana nós teremos também um outro vídeo de medicina, mas a medicina baseada em evidências.